Gloria a Dios, buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Amén, que Dios continúe bendiciéndonos, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Que realmente o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para aqueles que não sabem, né? Eu estou aqui do sul do Brasil, né? Estou na sexta jornada apostólica profética do Ministério Glória, né? Glória, Reino, Obediência e Missões, né? O ministério o qual eu carrego, né? Já faz quase 11 anos, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Também não quer dizer que somente são esse tempo que eu tenho no Senhor, no ministério, não. É um tempo que o Senhor me entregou esse ministério, né? Já faz 11 anos atrás. E eu, em obediência, junto com a minha esposa, né, a missionária Antônia Nelson, estamos trabalhando aqui no Brasil, né? Cada ano Deus tem me permitido, né? Quando Ele direciona pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, confirmando. E como todos sabem, eu estou trabalhando aqui no Itapema, aqui em Santa Catarina. E eu estou aqui na cidade de Rio do Oeste, aqui ainda em Santa Catarina, né? Como eu estou de atestado médico, eu quero aproveitar esse tempo fazendo a obra do Senhor, né? Como muitos sabem que eu não consigo ficar parado, né? A tempo e fora de tempo temos que anunciar a palavra do Senhor, temos que pregar o nome de Jesus, temos que pregar e levar o evangelho do reino, assim como Jesus, por onde ele passava, ele ensinava e pregava sobre o evangelho do reino de Deus, amém? E os sinais, os milagres, as curas seguiam ele por onde ele passava, amém? Então, meus irmãos, boa tarde a todos. A paz do Senhor, Deus abençoe, né? Shalom, né? Em nome de Jesus, Deus les bendiga. Amém. Que a graça do Senhor possa repousar sobre nós, sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu estou aqui na cidade de Rio do Oeste, em Santa Catarina. Cheguei ontem à noite, glória a Deus, aqui na casa de uns irmãos, né, conterrâneos venezuelanos. E ontem cheguei, tomei um banho, comi alguma coisa e fui para uma casa, né, onde compartilhei a palavra do Senhor, onde compartilhei sobre Isaías 61, onde orei pelas pessoas um por um. E Deus trouxe palavras de conhecimento, Deus trouxe palavras de conforto, de consolo, de ânimo, né? Glória a Deus, e até de confronto, de forma sadia. E o Espírito Santo começou, aleluia, uma obra, um mover aí nessa casa, eu creio, né? Em nome de Jesus. Então, eu estou falando isso porque, irmãos, porque eu sei que tem pessoas que estão orando por mim, eu sei que tem irmãos, irmãs, amigos, né, de outros lugares daqui do Brasil, de outros estados, que estão orando, que eu tenho pedido, que eles têm falado que estão orando por mim, e eu continuo pedindo, continuem orando no nome de Jesus, né, em nome de Jesus, a meus irmãos de Paraná, de Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, amém, e até da Venezuela, né, que continuem orando, meus irmãos daqui de Santa Catarina, de lá da cidade de Itapema, em nome de Jesus, de São Paulo, amém. Então, irmãos, estamos aqui obedecendo ao Senhor, né, nesta sexta jornada do Ministério Glória. Para mim é uma honra servir ao Senhor, para a glória do Senhor, amém. Então, irmãos, esse é um pequeno relatório daquilo que Deus está fazendo e daquilo que ainda Deus vai fazer, em nome de Jesus, né? Eu queria compartilhar um pouco, né? Tenho dias que não faço uma live, mas estou aqui, né? Me movimentando, estou aqui me mexendo, né? O reino de Deus é um reino em movimento. O reino de Deus é um reino que não para, é um reino dinâmico, amém? Em nome de Jesus, né? A palavra de Deus nos ensina que a fé é uma fé dinâmica, é uma fé que se mexe, uma fé de ação. Não é somente crer, não é somente dizer eu tenho fé, não é somente dizer eu creio, né? A fé que nós temos é uma fé onde Deus se manifesta, onde Deus opera, onde o Espírito Santo enche, preenche, cura, sara, liberta. Amém? Então, meus irmãos, é uma honra servir ao reino de Deus, é uma honra servir
ao meu Deus Todo-Poderoso, né, a Jesus, né, Yeshua, Hamashiach, e melhor ainda quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, eu comecei a frequentar uma igreja lá, né, congregar, vamos dizer assim. Por enquanto estou aí na Bola de Neve, Pastor Tuba, lá em Itapema. Ainda não conversei de uma forma oficial com ele, né, para a gente conversar, a ver o que Deus tem preparado para mim, né, para Itapema, né, através do Ministério Glória, através da de uma possível parceria com a Igreja Bola de Neve, né, em nome de Jesus. Então, Deus venha tomar o controle da minha vida como sempre Ele tem feito, amém? Em nome de Jesus. Eu queria deixar uma palavra, irmãos, que Deus me deu hoje, conversando com uma pastora e profeta lá de São Paulo. Sobre o que, irmãos? Sobre uma palavra que se chama ressurreição. Ressurreição. Em inglês, revival. Amém. Deus abençoe a meus irmãos lá de Ponta Grossa, meus pais. Eu considero como pais porque é a palavra que veio no meu coração. E apesar de que eu não tenho muito contato, mas são como pais para mim. A pastora Eliana, que amo muito. Que Deus abençoe. O pastor Leonildo, né, Rampasso. São pessoas que no momento mais crítico da minha vida ministerial, né, eles me apoiaram, me ajudaram. Glória a Deus e abençoo. E glorifico o nome de Jesus por a vida dessas pessoas. E eu dou graças a Deus, né? Porque Deus não me quis levar naquele tempo, né? E aí está a pastora Eliana aí, glória a Deus, conectada. Seja bem-vindo. Deus abençoe, pastora, no nome de Jesus. Orem por mim. Eu queria passar por Ponta Grossa, né? Nessa cruzada, nessa jornada aqui, né? Mas eu tenho que estar dia 21 em Itapema para uma perícia médica, que eu tenho 2 dedos quebrados, né? Mas vamos ver o que Deus tem preparado. Mas na frente Deus vai permitir um tempo para chegar até lá, matar as saudades, compartilhar, dar uns glória, né, pastor? Abraçar vocês, ser abraçado, sentir essa paternidade que vocês transmitem. Glória a Deus pelas suas vidas, né? Abençoa. E lembrança para o pastor Leonildo, para o Adriel, né? Para o seu filho, amém? Então, irmãos, a palavra ressurreição é uma palavra que tenho certeza que Deus está manifestando, desatando sobre a igreja. Um entendimento profundo, um entendimento profético, amém? Eu creio que é profético. Porque, amém? Glória a Deus, amém? Eu recebo essas bênçãos, pastor. Em nome de Jesus, também amo vocês, amém? Em nome de Jesus, amém? A cada dia igualmente, sobre vocês também. Deus abençoe a cidade de Ponta Grossa, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida, pastor. Amém, aleluias. Glória a Deus. Então, meus irmãos, diz aqui a palavra do Senhor em João 5:28. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Glória a Deus. Amém, aleluia. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Eu estava conversando com essa pastora e amiga minha, de lá de São Paulo, que é venezuelana também. E ela falava para mim que os sepulcros são regiões, né? Regiões espirituais. E eu creio isso, irmãos. Eu creio e concordo com essa irmã, né? E ainda, como profeta também, tenho que concordar, né? Porque realmente, irmãos, hoje em dia, né, muita gente está em regiões, espiritualmente falando, de cativeiros, regiões de escravidão, e não prosperam ministerialmente falando. Eu estou falando da prosperidade que os homens estão pregando hoje. Não prosperam ministerialmente, não prosperam em nenhuma das suas áreas, porque estão em uma região de morte, estão em uma condição de morte, estão em uma dimensão totalmente morta, né? Sepulcro fala de regiões de morte. Então, mas Deus fala assim, que vem a hora em que todos os que estão nessa região, todos os que estão, essa palavra é uma palavra para a igreja, não é para os mundanos, porque os mundanos já estão lá no mundo perdido. Essa é uma palavra para a igreja do Senhor Jesus, amém? Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz. Amém? Glória a Deus, que Deus está levantando um rugido, Deus está desatando um rugido, uma voz profética, uma voz do Espírito Santo, um clamor, uma grande convocatória espiritual para que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo, para que venhamos escutar, aleluia, o Senhor, aleluia, falando. É interessante que diz que vem a hora. Para mim a hora fala de um tempo, a hora fala de uma dimensão, a hora fala de uma estação de Deus, uma estação do Espírito Santo para o Brasil, para a igreja brasileira. Vem a hora, Brasil. Posso profetizar com a minha boca no nome de Jesus, né? Que vem a hora sobre o Brasil e que todos os brasileiros que estão dentro das suas igrejas, dentro das igrejas locais, verá o tempo em que todos os que estão nos sepulcros, por fim Deus vai abrir os seus ouvidos espirituais. Por fim vão escutar, vão ouvir a voz do Senhor. O interessante é que fala aqui, ouvirão a sua voz. É como que o Espírito Santo está dando um entendimento aqui, sutil, de que a igreja, de que pessoas estão ouvindo outras vozes. De que não estavam ouvindo a voz de Deus. De que não estavam seguindo a voz do Espírito Santo. De que não estavam ouvindo a voz da palavra de Deus. De que não estavam atendendo, prestando atenção àquilo que Deus está falando nas dimensões espirituais. Mas ele disse profeticamente, aleluia, que vem a hora em que todos os que estão em sepulcros, aleluia, nas catatumbas da morte, em regiões de morte, em regiões de trevas, aqueles que estão dormindo entre os mortos, ouvirão, por fim ouvirão a sua voz. Aleluia. E eu creio que Deus está fazendo isso. Eu creio que Deus vai trazer um grande despertar, um grande reavivamento, uma grande ressurreição em meio do seu povo. Aleluia. Eu creio que com o poder que Deus ressuscitou a Jesus, aleluia, dentre os mortos, esse mesmo poder Deus vai desatar, aleluia, dentro da igreja. O mesmo poder divino, o mesmo poder sobrenatural que Deus desatou, aleluia, para levantar o Filho do Homem, aleluia, do sepulcro, é o mesmo poder que o Todo-Poderoso, aleluia, vai trazer, aleluia, pelo Espírito Santo, aleluia, sobre a tua vida, sobre, aleluia, os ministérios, sobre a igreja, sobre o Brasil, aleluia, e eu creio nesse poder de ressurreição, né? Amém, glória a Deus, amém, pastor, estamos montando uma casa missionária, amém, eu creio em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, sim, Casa Missões Sião. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso, né? Tudo isso para mim, que falando com você aí, pastora, né? Isso se chama avivamento. Deus está ressuscitando, despertando a igreja para fazer, aleluia, a obra que nos foi encomendada, que nos foi enviada por Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor, é verdade. Vamos lá na Casa Missões de Sião. Interessante que Deus está maravilhoso, pastor, é que eu tenho o desejo por aqui do sul de levantar uma casa. A minha própria casa, não tenho problema nenhum nisso, né? Por enquanto, quando eu tenho a minha casa, né? Continuar com o CGO. CGO são as casas, glória, de oração. Acredito que vem sendo parecido com isso, né? Casa, glória de oração, né? Isso é assim como é a nossa essência. É tipo assim, resgatar os valores e a essência das nossas raízes. Quando nós começamos como ministério, no caso, como Ministério Glória, né? Nós começamos dentro de uma casa, da minha casa, lá em Manaus, e nós começamos orando, fazendo discipulado profético, né? Onde pessoas vinham de toda a cidade, Deus curava, Deus libertava, Deus enchia do Espírito Santo, né? E muitas pessoas, pastores, líderes, missionários, visitavam a gente, buscavam a gente, procuravam a gente, né? E até hoje Deus tem nos dado essa graça de ajudar pessoas nessa forma, nesse ambiente de família, nesse ambiente de casa, de familiaridade, nesse ambiente de comunhão. E eu creio que as casas missões, ou as casas missões Sião, eu acredito que essa essência de paternidade ainda está sobre você, também está sobre você, porque vocês transmitem isso. E essa é a sua essência, a essência do pastor, da pastora, né? A essência que Deus derramou sobre vocês. Então você vai ter essa oportunidade de levar essa essência para os filhos. Aleluia, né, pastora? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe no nome de Jesus. Então, irmão, continuando aqui com essa palavra de ressurreição, né? Então, irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus está fazendo um grande mover das águas, né, espirituais. O próprio Jesus agora sim, ele está
movimentando muita gente, movimentando o povo, movimentando, aleluia, a seus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui de uma placa da igreja. Eu não estou falando aqui de uma convenção evangélica. Eu não estou falando aqui de uma denominação em específico. Eu estou falando aqui da igreja que é Jesus, o próprio Deus, dentro dos presbiterianos, dos wesleyanos, dos assembleianos, dos IDPB, dos quadrangulares, aleluia, dos bola de neve. Deus está trazendo um manto, uma unção e o poder de Deus de ressurreição, com o poder que levantou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que Jesus está desatando sobre a igreja para levantar a muita gente que está entre os mortos, que estava dormida, que estava adormecida, que não estava funcionando, que não estava oficializando ou oficiando, trabalhando, obrando na sua chamada, na sua vocação. Mas Deus, Ele disse que vem a hora. O Espírito Santo falou essa palavra faz anos atrás. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Igreja, é o tempo de que você escute a voz do Senhor. É o tempo, está chegando o tempo de você ouvir a voz de Deus. E se Deus está falando contigo, é porque Deus está falando, é porque você está ouvindo, porque Deus abriu os teus ouvidos para você escutar o que Deus está querendo contigo fazer através de ti. Amém? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 fala assim: porque o mesmo Senhor, aleluia, o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vem um tempo, aleluia, de ressurreição. Mas o interessante é que aqui, tomando o contexto espiritual, no contexto geográfico e histórico dessa palavra, o contexto espiritual do Senhor para nós hoje, é porque o mesmo Senhor descerá, vai vir do céu algo de Deus, irmão, sobre a tua vida, vai vir do céu sobre a tua vida, sobre aqueles que estão buscando, né? Um brado, vai vir do céu um brado e você vai ouvir. Esse brado vai ser audível ao teu ouvido espiritual. Esse brado você vai poder conseguir escutar com teus ouvidos espirituais. Não é um brado físico, não é um brado de uma pessoa humana, é um brado que virá do céu, é um brado sobrenatural. E diz a palavra do Senhor que descerá do céu como um brado e com voz de arcanjo. Eu não sei como é uma voz de arcanjo, imagino que é uma coisa estrondosa, sobrenatural, aleluia, que vai estremecer o coração e essa estrutura de muita gente. Amém? É algo sobrenatural, é algo, não é terreno, não é deste mundo. Amém? Mas diz que descerá, o mesmo Senhor descerá do céu com um brado. Deus vai descer com um brado, com um grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aleluia. E os que morreram. Meu Deus, Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Os que morreram. Tem gente, eu vou falar isso bem delicadamente, em nome de Jesus, com temor e tremor. Tem gente que até hoje estava morto. Porque diz aqui, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem gente que ainda em Cristo morreram, mas que Deus vem com o poder da ressurreição para levantá-los, porque é necessário que para uma grande colheita, ou para a grande colheita que Deus precisa realizar antes da sua vinda, Ele precisa despertar, levantar, aleluia, ressuscitar muitos ministérios que estavam adormecidos, muitos ministros que estavam adormecidos, muitos filhos que estavam como mortos, aleluia, que estavam dormidos entre os mortos, e eles precisam ser ressuscitados, levantados em primeiro lugar. Os que morreram em Cristo, Deus precisa levantar em primeiro lugar. Porque precisamos, irmão, temos que ver a glória de Deus. Precisamos ver a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, a criação, toda a criação, a palavra declara que toda a criação está gemendo, está com gemidos de parto, está à expectativa, está esperando, está aguardando pela manifestação dos filhos de Deus, dos filhos do Senhor. Por mim, por você, é o tempo de nós levantarmos com o poder do Espírito Santo, com o poder da ressurreição, aleluia, e fazer aquilo que Deus nos mandou. E já chega de estar pensando e que o que eu vou fazer, será que faço aqui, será que não? Irmãos, é o tempo de decidir, se posicionar na presença do Senhor, de se posicionar, aleluia, naquilo que Deus me mandou, daquilo que Deus me encomendou, em nome de Jesus, e obedecer ao Senhor. Porque é uma unção de ressurreição, é um poder de Deus, é um investimento do céu, aleluia.
como ninguém nunca experimentou no seu ministério, na sua vida. E nós precisamos, aleluia, escutar esse brado, o brado do Senhor que está descendo do céu. E escutar. Irmãos, eu não sou, eu não sou religioso, não me considero religioso. Também não me considero uma pessoa mística. Não, graças a Deus que não, né? Mas eu creio no mistério do Espírito Santo. Usando essa palavra, eu creio nos mistérios do Espírito Santo. Eu creio nos mistérios de Deus. Irmãos, se em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil, em vários lugares, né? Deus tem permitido ouvir. Porque eu creio que é Deus. Muita gente fala assim, aqueles que são quadrados, que são totalmente religiosos, que somente dependem da letra. Eles não acreditam nisso. Eles falam que é só imaginação da cabeça, que é imaginação, que a cabeça cria coisa. Irmãos, porque até eu mesmo tenho escutado o som. O som, escuta muito bem. Deus tem me permitido escutar o som de trombetas, o som de barulhos espirituais. E ainda ver coisas que se eu contasse, a pessoa vai começar a criticar e falar porque não vai acreditar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está mostrando. E assim como eu, outras pessoas além de mim, alheias à minha pessoa, têm ouvido, têm escutado coisas, têm escutado sons de trombetas, de chofares. Irmãos, se Deus disse profeticamente que virá um tempo, que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, só que a gente fala assim, a voz, esperamos uma palavra de Deus. A voz de Deus pode ser um som. O som do Espírito Santo pode ser uma trombeta, algo que estremeça a tua vida, algo que te estremeça por dentro, algo que te faça pensar, aleluia, eu preciso me arrepender, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso hoje acertar as contas com Deus, eu preciso me posicionar no meu chamado ministério, eu preciso realmente. Porque quando a gente escuta e entende que Deus está ressoando, que Deus está descendo com poder, como um brado, como diz aqui na palavra, é porque eu preciso me posicionar, preciso me levantar, preciso abrir os olhos, eu preciso, aleluia, deixar que o poder da ressurreição opere em mim, através de mim, em nome de Jesus. Eu preciso ser ativado. Esse som, aleluia, tem que ativar a igreja, tem que ativar os ministros. Porque se você não é ativado, irmão, o poder da ressurreição fica imóvel, fica em um estado de estátua, não faz nada algum, porque ainda você não deixou fazer na tua vida, porque você ainda não deixou, nem sequer escutou o som do céu que te está bradando para você, aleluia, se levantar e começar a caminhar e operar e viver nesse poder, nessa unção de Deus de ressurreição. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que quer te levantar, quer te levar para as nações, quer te levar às pessoas, quer te levar a levar conforto, para levar vida às famílias que estão esperando por você e por mim. E se você não escuta aquilo que Deus está fazendo, você ficará sempre imóvel sem fazer nada. Amém? Olha aqui na Bíblia King James, em João, capítulo 5, né? Diz aqui: em verdade, lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia. Não entra em juízo, senão que passou, olha aqui, senão que passou, tempo passado, da morte para a vida. Ressurreição. Ressurreição. O interessante é que a ressurreição, que esse poder se manifesta com uma condição, olha aqui. Em verdade, vos asseguro, quem ouve, novamente, ouve a minha palavra, que o Senhor agora fala mais especificamente. Na verdade, ele lhes assegura, quem ouve a minha palavra e crê naquele, aleluia, que me enviou, Jesus falando, tem a vida eterna. Não entra em juízo, senão que passou, aleluia, da morte para a vida eterna. Ou seja, é como que esse passou é uma mudança de dimensão. Ou seja, estava numa condição de morte, numa condição de condenação, numa condição de juízo. E quando escutou a voz, quando você ouve a voz do Senhor, a palavra de Deus de verdade, nós passamos de uma condição de morte para uma condição de vida. Passamos de morte para a vida. Então, eu tomo essa palavra e creio que aí está operando o poder da ressurreição.
o poder do reavivamento, onde aquilo que estava morto, aquilo que estava vivo, morreu, e que pelo poder da ressurreição volta a viver de novo. Aleluia. E Deus está desatando essa palavra e esse poder sobre vocês, sobre a igreja brasileira. Mas isso não é para todo mundo. Isso é para aqueles que ouvem, para aqueles que querem, para aqueles que estão com fome, que estão com sede do Senhor, do Espírito Santo. Aqueles que estão com fome de obedecer ao Senhor. Aqueles que não buscam a Deus por interesses egoístas e pessoais. Aqueles que estão com os interesses de Deus, os interesses do reino de Deus. Aleluia. De ir e levar o reino de Deus àqueles que estão precisando. Olha que o versículo 25 do mesmo livro de João, aqui na King James. Mais uma vez, aleluia, mais uma vez, verdadeiramente lhes afirmo, aleluia, que vem a hora, mais uma vez Deus está profetizando, está declarando que vem a hora, e já chegou, agora chegou. Ele estava profetizando um tempo que estava vindo, mas aqui diz aqui em Tessalonicenses, em João, desculpe, né? Ele está afirmando que esse tempo chegou. Chegou. Tempo presente. Esse tempo, essa hora, essa temporada chegou em que os mortos ouvirão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu não sei como está a tua vida. Se você está morto, se você tem um manto de morte na tua vida, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, esse manto é tirado, é quitado de cima da tua vida, do teu ministério, aleluia, do teu chamado, e Deus tira e arranca esse manto de morte, e que você possa escutar aquilo que te impedia, aquilo que te bloqueava para escutar a voz de Deus, é tirado da tua vida, dos teus ouvidos espirituais, para que você ouça a voz do Filho de Deus. Aleluia. E diz a palavra de Deus que os que ouvirem, os que escutarem essa voz, vivirão. Aleluias. Glória a Deus. Aqueles que vão ouvir essa voz do Filho de Deus, vivirão poder, aleluia, de vida e ressurreição. Atuando, agindo, operando, ativando. Então, irmãos, Deus é tão perfeito, gente. Deus é tão perfeito que a palavra de Deus diz assim que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E aqui Deus ainda fala um pouco mais claro, pela palavra do Senhor Jesus, né? Que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, aleluia, passarão de uma condição de morte a uma condição de vida. Voltarão a viver, passarão de morte para a vida. Deixarão de estar mortos, se levantarão dos túmulos, aleluia, e voltarão a entrar uma temporada, a uma dimensão de vida. O ministério voltará a viver, aleluia. Os pastores voltarão a operar com uma unção de vida. Os verdadeiros profetas e apóstolos e mestres voltarão a levantar-se com poder de vida. Em nome de Jesus, ministérios terão vida. E chegará um tempo onde a igreja, aleluia, voltará o Senhor a operar com esse poder de vida, que aquele poder, aquilo que acontecia na igreja de Atos, diz que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haviam de ser salvos. Porque havia vida na igreja. E a vida atrai. Aleluia. É como um cheiro. Então diz aqui que, aleluia, mais uma vez, e verdadeiramente eles afirmam, vem a hora, né? Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Aleluia. Os que ouvirem, não é para aqueles que são surdos espirituais. Não é para aqueles que estão numa igreja evangélica. Pode até ser, mas é para aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus. Porque tem pessoas, irmãos, eu costumo dizer, eu gosto de falar isso. Não é por maldade. Eu gosto de falar isso porque eu sei que é uma realidade hoje em dia. Que tem gente que está dentro dessa igreja, dentro dos templos locais, mas não ouvem a voz de Deus. Não escutam, não são treinados a escutar a voz do Filho de Deus. E por isso, porque não escutam, porque não ouvem, nunca vão entender a palavra de Deus, nunca vão a discernir claramente e continuarão em uma condição de morte. Uma condição morta, em sepulcros espirituais, por causa de que pode ser de orgulho, de soberba, pode ser da religiosidade, do orgulho religioso, da ansiedade, da depressão. Tudo isso, irmão, porque as pessoas estão em uma condição de morte e estão levando morte às igrejas locais.
Glória a Deus. Mas diz aqui a palavra do Senhor, mais uma vez, o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus fala, mais uma vez, verdadeiramente eles afirmam, vem a hora, e já chegou, aleluia, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, os que escutarem, aleluia, viverão, voltarão a viver, ressuscitarão, pelo poder da ressurreição, pela vida de Deus operando. Mas Deus não é louco. A palavra de Deus é poder. Olha aqui o versículo 28 de João. João capítulo 5. Olha aqui o que diz aqui. Não se admirem, né? Eu já acabei de ler na versão Almeida. Não se admirem enquanto a isto, né? Pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Amém? E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição de vida. Olha aqui. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição de vida. Ou seja, que existem dois tipos de ressurreição. É só uma ressurreição. É só um poder que vai levantar os mortos. Mas existem dois tipos de ressurreição. Uns vão se levantar para a ressurreição, aleluia, de vida. Ressurreição da vida de Deus. Para a vida, para levar vida. Muitos serão levantados do sepulcro para levar vida. Em vida e para levar vida. Muitos serão levantados em vidas pelo poder da ressurreição para levar vida, porque somente um vivo pode levar vida. Somente alguém que está vivo em Cristo pode levar vida. Somente aquele que tem a vida de Deus pode levar vida. Um morto não leva vida. Mas, diz aqui, e os que fizeram o mal, aleluia, se levantarão para a ressurreição de condenação. Ressurreição de condenação. Dois tipos. Condenação para a vida, ressurreição para a vida, ressurreição para a condenação. Aquele que fizeram o mal. Aqui não está falando daquele que vivem em pecado, aquele que fizeram o mal. E o que é fazer o mal para mim e para você, irmão, hoje? É não obedecer. É não fazer a vontade de Deus. Né? É pregar um evangelho medíocre. É viver um evangelho falso. É acrescentar coisas ao evangelho que Deus não falou. Né? Está pregando um evangelho que Jesus não te mandou pregar. É pregar um evangelho sem o Espírito Santo. Então, aqueles que fizeram o mal serão ressuscitados para a condenação. Meu Deus, essa palavra é muito forte. E dá até medo, né? Mas Deus vai fazer isso. Pelo poder da ressurreição, muitos se levantarão. Em nome de Jesus, eu profetizo que vai acontecer isso. Na igreja brasileira, Deus vai levantar a muitos para o ministério para levar vida. Muitos ministérios que estavam mortos e aqueles que ouviram a voz de Deus, que estão escutando, que estão sendo levantados para ouvir a voz do Senhor, se levantará para levar vida. Para levar vida. E muitos, aleluia, muitos, por esse poder, que mesmo que eles não entendam e não discernem esse poder, levarão condenação e estão em condenação porque não pararam para ouvir a voz do Filho de Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe Elisandra, Deus te abençoe Elisandra, o Gil Silva, em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe você, meus irmãos e amigos lá em Amazonas, em Manaus, em nome de Jesus. Orem por mim, por este servo aqui, por este vaso. Orem por essa sexta jornada apostólica e profética, glória. Estou aqui na cidade de Rio do Oeste, aqui em Santa Catarina, em nome de Jesus. Vou ficar aqui alguns dias, em nome de Jesus, fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Depois vou para Rio Grande do Sul, em nome de Jesus, para a cidade de Maraú, em nome de Jesus, confiando que o Senhor continua diante de mim como um poderoso gigante. Amém? Obrigado pela sua atenção. E orem por mim. Orem por mim e, irmãos, tomem posse dessa palavra para a tua vida. Tomem posse da ressurreição. Tomem posse desse poder de Deus. Porque esse poder é o poder de Deus que levantou, que ressuscitou a Jesus. E esse mesmo poder operou em Jesus. Operou em Jesus. E foi esse mesmo poder que Jesus usou para levantar, para ressuscitar o próprio Lázaro. Vocês lembram? Quando Jesus falou para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. O poder da ressurreição. E aí se cumpre em Lázaro a palavra de Deus. Ele estava morto, mas ele ouviu, ele escutou a voz do Filho de Deus.
Quem ouve a voz do Filho de Deus, ele ressuscita, ele levanta e obedece ao chamado do Senhor. Lázaro, vem para fora. Igreja, Deus está te chamando, não para ser uma igreja local interna, para ser uma igreja local que vá para fora, que vá buscar as vidas, que vá buscar, que vá pagar o preço, que vá pagar o preço pelas pessoas que Deus coloca na tua vida. Porque Deus coloca pessoas na tua vida e se você não cuida bem, se você não cuida, as pessoas vão embora, as pessoas vão se perder e você vai perder a oportunidade de se parecer um pouco com Jesus, de aprender com o bom pastor. Então, irmãos, o poder da ressurreição que está em Deus e que está em Jesus está operando e Deus está derramando sobre a sua igreja e também está no Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai ativar e ele tem ativado em muitos de nós esse poder e essa unção para levarmos a vida de Deus, para levarmos a ressurreição, para levarmos a santidade, para levarmos a salvação que está somente em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ouvir, assim como Lázaro ouviu a voz de Jesus chamando ele, Lázaro, vem para fora. Eu não sei se o teu ministério, se a tua casa, se a tua igreja, se você é como um Lázaro que estava como morto, coberto em vendagem, e Jesus está falando hoje, Lázaro, vem para fora. Sabe? Muitos historiadores falam que Lázaro morreu decapitado. Depois que ele obedeceu, depois que ele estava morto, Jesus levantou ele, ressuscitou ele e ele se levantou. E ele se tornou um pregador, um evangelista, um missionário. Ele anunciou aleluia a Jesus. E isso lhe custou um alto preço, lhe custou a sua própria vida. Quizás por isso que muita gente não quer ouvir a Deus. Quizás é por isso que muita gente inconsciente e conscientemente não querem ouvir a Deus falar, não querem ouvir o chamado do Senhor genuíno, porque sabe que esse chamado vai lhe custar tudo. E tudo que nós temos, irmãos, é a própria vida. E Jesus está chamando, está passando pelo teu lado, está passando pela tua vida hoje, em nome de Jesus, chamando você. Lázaro, vem para fora. Tem gente que está esperando por você, tem famílias inteiras que estão esperando por ti. Em nome de Jesus, pela unção que está sobre a tua vida, pelo poder de ressurreição. Então obedeça ao Senhor em nome de Jesus. Paga o preço. Deus te abençoe. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado àqueles que estão aí. Compartilhem essa live, compartilhem essa palavra em nome de Jesus. Amém? Orem por mim, orem por esse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus continue abrindo portas para que a palavra de Deus siga sendo espalhada e pregada nos quatro cantos do Brasil e da terra, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, que Deus tenha misericórdia de vocês e de mim, que Deus derrame paz sobre ti, sobre a minha vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Amo vocês, em nome de Jesus.